Bora conversar com a Mônica Bergamo, que não tá de folga não, tá aqui junto com a gente apurando informações de bastidores, até porque a gente está nos dias que antecedem a posse do dia 1º de janeiro, posse presidencial, e dessa vez aqui com um entorno muito preocupante em relação à segurança, depois do episódio que tivemos da prisão de um homem que planejava um atentado perto do aeroporto de Brasília, agora com buscas por um segundo suspeito de planejar essa ação. Esses caras participaram de uma audiência pública no Senado no mês passado. A gente estava trazendo essa notícia aqui agora há pouquinho, né? Entre os parlamentares que participaram dessa audiência, só Nata, hein? Carla Zambelli, Daniel Silveira, Bia Kicis, Osmar Terra e por aí vai. E aí o Senado, depois disso, decidiu restringir a entrada de visitantes na casa. O que se apurou sobre isso, hein, Mônica? Bom dia. Oi, Sheila, bom dia a todos. Pois é, ontem aqui pela manhã, logo cedinho, a gente antecipou essa informação de que esse primeiro suspeito, né, de planejar uma bomba no aeroporto de Brasília, teria ido ao Senado Federal. Essa prisão desse suspeito de terrorismo que planejava explodir essa bomba nos arredores do aeroporto de Brasília gerou essa crise no Senado, né? A gente antecipou aqui ontem. E essa suspeita depois eu confirmei com fontes da segurança do Senado. Sheila, o Jorge Souza, o primeiro preso por planejar detonar uma bomba em Brasília, e o Alan Diego dos Santos Rodrigues, eles participaram no dia 30 de novembro dessa reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, né, que foi convocada pelo senador bolsonarista Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e que, como disse você, estava lotada de bolsonaristas que questionavam as eleições. Fábio Weingarten questionava as inserções de rádio, né? A gente se lembra dessa denúncia que ele fez. Tem aquela Bárbara De Stefani do canal Te Atualizei, o jurista Visgandra Martins, todos esses falavam para esses parlamentares que você citou e também para esses suspeitos de terrorismo que estavam lá, digamos assim, prestigiando esse evento. E agora a crise interna é muito grande porque outros senadores exigem respostas, né? O senador Randolfo Rodrigues mandou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a segurança da casa responda, primeiro, se os dois suspeitos participaram dessa reunião. A gente já tem a resposta, sim, participaram, né? Quem autorizou a entrada deles no Senado Federal? Eu respondo aqui, Sheila, a Polícia Legislativa já sabe quem autorizou, mas está tratando essa informação como sigilosa. Mas, Mônica, Não repassou nem mas, para Mônica, mas, nós, nem... Mônica. Isso, bom, claro que isso interfere diretamente na investigação, né? É uma informação chave para essa investigação, mas assim, não é só a Polícia Legislativa que sabe, né, Mônica? Você acha que isso deve ser tratado com todo esse sigilo mesmo? Pelo menos os outros senadores têm que saber, eles estão É. tentando, né? Então, essa foi a minha apuração. Eles já sabem quem que autorizou, mas estão tratando essa informação como sigilosa. Aí também segue aqui havia uma desconfiança de que seria o próprio senador Eduardo Girão, que teria autorizado. Agora, o que eu apurei, né, é que a Polícia Legislativa diz que não foi ele diretamente que autorizou. Aí segue aqui o Randolfo Rodrigues. Algum parlamentar foi responsável diretamente ou por intermédio de seus assessores pelo acesso dos terroristas às dependências do Senado? Então, se não foi o senador diretamente, foi algum assessor dele, foi algum assessor de um outro senador, de algum outro deputado ou deputada que autorizou a entrada desses terroristas, desses suspeitos de terrorismo no Senado Federal, né? Então, ele vai perguntando, né, quem são as pessoas. Eles conversaram. Quando eles entraram, Carla, Sheila, nessa audiência, eles não ficaram ali quietinhos, eles ficaram conversando com outras pessoas. Então a gente percebe que era um grupo que estava ali dentro, né? Não eram eles, não foi um maluco isoladamente que chegou lá, entrou, ficou vendo e por um acaso conseguiu entrar. Não, chegou e conversou com outras pessoas. Então aqui pergunta o Randolfo Rodrigues, quem são as pessoas com as quais os dois suspeitos de terrorismo conversam durante a audiência pública, né? Bom, ele pergunta também se os dois suspeitos estiveram em algum gabinete parlamentar antes dessa audiência ou depois dessa referida audiência pública e se eles entraram no Senado Federal em outra data. A entrada deles, o Carla, Sheila, ela é muito, muito grave. Por quê? Porque primeiro que você não entra no Senado, quer dizer, o Senado antigamente, você entrava com maior facilidade no Senado Federal e na Câmara.
Depois, por questões de segurança da vida, como o mundo foi evoluindo, existe uma certa triagem. Você entra desde que é autorizado por alguém, desde que você tem alguma coisa para fazer lá dentro. Como que eles conseguiram entrar lá dentro? Isso mostra que eles têm, né, conexões em Brasília, que não são apenas malucos isolados que vão para lá para fazer uma loucura, pensando em estourar uma bomba. Não. Primeiro, o Jorge gastou R$ 170 mil para comprar essas armas, do dinheiro dele, do bolso dele, chegar lá e ficar sem trabalhar dias e dias, num acampamento. Esse acampamento tem cerca de 2 quilômetros de extensão, comida de graça, barraca montada. Barraca é caríssimo. Qualquer pessoa que tenta comprar uma barraca para montar na praia sabe como é caro uma barraca, né? Então, que conexões são essas? Quem está financiando tudo isso? Né? E que conexões tem esse grupo que vai ao Senado, encontra outras pessoas, conversa com outras pessoas, e quem autorizou, né, eles a entrarem? É óbvio que há uma conexão que chega ao Parlamento brasileiro, isso é muito grave, e isso está sendo agora investigado, e a Polícia Legislativa está sendo pressionada a revelar quem são essas pessoas que autorizaram a entrada desses suspeitos de terrorismo no Senado. Então, é uma crise lá dentro que ainda vai dar pano para manga. Não, sem dúvida. Mônica, é muito, como você disse, é muito, muito grave isso que aconteceu. Olha, graças a Deus, eu não sei qual é a sua crença, enfim, do ouvinte que está acompanhando aqui, que a gente não está trazendo a informação de uma tragédia que poderia ter acontecido, com mortes, ou se não, com gente gravemente ferida, mutilada, amputada. Você está falando de explosão, fora de controle, num ambiente com passagem ali de gente que não tinha nada a ver com isso, que de repente não tem nem preferência política para um lado, para o outro. Você já imaginou? Ainda bem que a gente não tem que trazer essas informações. Agora, o planejamento, a tentativa de execução disso é muito grave. Quando você estabelece uma conexão direta com o parlamento, com o Congresso Nacional, olha o tamanho do tema que a gente está discutindo. E aí, Mônica, como você diz, a Polícia Legislativa investigando de um lado, né, trazendo aí, tem essa informação de quem foi o parlamentar que permitiu a entrada desse sujeito ou dos outros, né, porque você fala de um grupo. A gente tem a Polícia Civil trazendo informações também da investigação, mas a gente não percebe, né, Mônica? Por exemplo, Polícia Federal, que deveria ter uma atuação, eu diria que muito mais abrangente nesse caso, não é o que a gente observa, certo? Eles não conseguem ir no acampamento, quer dizer, eles foram lá, prenderam uma pessoa no acampamento em Brasília, mas o Exército fica chateado quando isso acontece, porque diz que essa área é uma área deles. Você sabe que eu fui ontem aqui passei, por curiosidade, no quartel, no QG do Exército, ali perto da Assembleia Legislativa, no Ibirapuera. Então, as ruas interditadas, porque tem as pessoas acampadas pedindo golpe militar, né? Você não pode fazer isso, não pode atentar contra o Estado Democrático. Aí eu parei e falei, quero passar por essa rua aqui, como assim, interditada? A PM lá, protegendo. Eu falei, se vier aqui o MST, e pode chegar aqui, ficar aqui acampado? 57 dias, ontem estava escrito lá, 57 dias, pedindo golpe militar ou pedindo alguma coisa ilegal. E a PM que estava lá falou, pode, se for pacífico, pode. Pode interditar a rua, pode ficar acampado pedindo golpe militar. Mas no caso de Brasília, a coisa é pior, né? Porque aquele acampamento, ele está virando um abrigo, né? Aparentemente, pelo que a gente está vendo, um abrigo de criminosos, né? Esse suspeito de planejar a bomba, o Jorge, estava lá, ele disse que estava lá neste acampamento, na frente do Exército Brasileiro, um homem planejando explodir uma bomba no aeroporto. Quer dizer, são coisas realmente que não dá para a gente nem acreditar, né, Carla? Não dá, Mônica, não dá. É difícil quando a gente fala em voz alta, fala, gente, eu não acredito que eu estou trazendo uma informação como essa e que a gente tem, é claro, né, que a investigação avançando, mas, por exemplo, um segundo suspeito ainda não foi localizado. Outras pessoas desse grupo, elas têm que ser ouvidas, né, Mônica? É algo urgente, porque a gente descobriu essa primeira tentativa de ação. Será que outras estão sendo planejadas? Podem acontecer também? Todas as atenções agora focadas, claro, na segurança da posse no dia 1º, mas e aí? Dia 27 e a gente não se sente tão seguro assim, né, Mônica? O importante é que a gente se sinta. Ainda que em outros estados, a gente está aqui em São Paulo e a sensação não é de total segurança, não. E o curioso é que essas pessoas se sentem seguras, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes, determinou a prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio.
E eu sempre conversei muito com ele, né? A gente sabe, você sabe que você tem fontes em todos os lugares, de todos os partidos, e eu liguei. E o Oswaldo Eustáquio me atendeu, né? E ainda falou assim: olha, se chegar a Polícia Federal aqui, eu vou oferecer um chocotone, panetone, café, bolo, o que quiserem. E ainda falou, né? Esses policiais são juvenis, porque eu estou aqui na minha casa e eles não vieram nem me prender. Então tem esse clima também de um certo desprezo, assim, vamos dizer, pelas forças policiais e por tudo que está acontecendo, uma certa segurança de que nada vai dar em nada. Não estou nem sequer sei direito do que está sendo acusado o Oswaldo Eustáquio agora e não estou fazendo nenhum julgamento dele aqui no ar. Mas o fato é que ele já foi preso 3 vezes, foi solto enfim, parece que as coisas não têm, né, nenhuma grande consequência. Essa é a aparência, né? Porque as coisas continuam sendo feitas. Então, a gente sabe do papel fundamental que teve o ministro Alexandre de Moraes no combate a esses atos antidemocráticos, para frear a coisa não ser ainda pior. Mas o fato é que ainda tem gente planejando explodir bomba em aeroporto, Carla. Pois é. Não, eu estava conversando com o Rodrigo Aidar, né? A gente fez ali um balanço do ano e aí ele estava falando sobre a atuação do Alexandre de Moraes mesmo, que em determinados momentos ele pode ter se excedido, né, de alguma forma, e aí ele cita aquela conversa de WhatsApp dos empresários e tal, aquilo acabou saindo de controle, mas em outros momentos, essa tentativa de rastrear justamente quem é que está financiando esse tipo de coisa, porque como você muito bem disse, né, Mônica, barraca é cara, alimentação para as pessoas é caro, 170 mil reais em explosivos para uma pessoa que não está mais trabalhando, de onde vem esse dinheiro, né? A gente fica se questionando justamente.